Salve, salve galerinha! Seguinte, vamos para a nossa última aula, e agora sim, última aula mesmo de PG, tá? Eu tava dando uma olhada nessa lista e eu vi que ela é uma folha de sulfite, né? Ela tem um tamanho de um A4, então vou fazer a questão 4 da lista, questão da Unicamp, segunda fase, ainda nessa aula tem FUVEST e tem Unesp também. Bora lá! Gente, considere a sequência de números reais, que está na lousa, de A1 até A5, tal que esses três primeiros formam uma PG e os três últimos formam uma PA. E ele fala que tanto a PA quanto a PG tem a mesma razão, que é W, tá? Ele chamou de W a razão da PG e da PA também. Na A, que é mais tranquilinha, ele fala que o A3 vale 3. Vou começar por aí então. Vou colocar aqui, ó. O A1 vai aparecer aqui, o A2 aqui, o A3 vale 3. Apareceu o A4 aqui e o A5 aqui, tá? Eu sei que a razão, né, que é o W, vale 2. Se a razão é 2 e os últimos três termos formam uma PA, se aqui é 3, o próximo termo é 3 mais 2, 5. E o último termo é 5 mais 2, 7. Beleza? Agora eu vou escrever os outros termos que vêm antes, só que aqui formam uma PG. Se a razão é 2 na PG, quer dizer que está dobrando sempre a partir do primeiro termo. Então, para eu voltar um elemento, eu divido por 2. Então, aqui fica 3 sobre 2. E esse anterior fica 3 sobre 4, que é metade de 3 sobre 2. Então, essa é a resposta da A. A diferença é que lá na questão aberta, você escreveria isso que eu comentei, tá? Isso que eu falei aqui, você escreveria. Mas é que o tempo não... tempo e espaço não me deixa, tá? Vamos lá. Na B, é o seguinte... Ele fala que o A1 vale 1 e o A5 vale 8. Então, vamos brincar agora com essas informações. Bom, se o A1 vale 1, então vou colocar aqui, ó, primeiro termo, 1, tá? Lembrando que isso aqui, esses primeiros três termos é uma PG de razão W, então o próximo termo é 1 vezes W. 1 vezes W dá W. E o próximo termo é W vezes W. W vezes W é W ao quadrado. Lembrando que a razão é W, é uma PG. A partir daqui vira uma PA. Então agora eu vou somar W. Então o próximo termo é W ao quadrado mais W. E o último termo é W ao quadrado mais W mais W. Ou seja, W ao quadrado mais 2W. Tá? Então fica desse jeito aqui. E eu sei que o último termo vale 8. Esse cara aqui, o quinto termo, ele é igual a 8. Se isso é igual a 8, vou passar o 8 para cá naquela igualdade, vai ficar W ao quadrado mais 2W menos 8, tudo isso é igual a 0. Então eu caí numa equação de segundo grau. Se eu resolver, eu vou encontrar duas soluções possíveis. Ou W é menos 4, ou W é 2. Vamos ver se os dois servem aqui ou não, tá? Se o W for menos 4, vamos ver. Vai ficar 1 menos 4... 16, aqui 16 menos 4 dá 12, 16 menos, ou melhor, não, desculpa, não, tá certo, né, vou substituir por menos 4, 16 menos 8, então aqui vai dar 8, vamos ver se deu certo. Daqui até aqui é uma PG de razão menos 4, e daqui pra cá é uma PA de razão menos 4, sucesso. Agora esse próximo vai ficar 1, agora 2 aqui no lugar do W, 2 ao quadrado 4, 4 mais 2, 6, 4 mais 4, 8. Aqui eu tenho uma PG de razão 2 e aqui eu tenho uma PA de razão 2. Sucesso, essas são as duas soluções. Belezinha, gente? Agora eu mudo para Unesp, tá? Vou fazer a questão de número 23. Nossa última questão da Unesp. Daqui a pouco tem uma questão da FUVEST para finalizar tudo. Seguinte, acompanha aí o desenho comigo e você vai perceber que tem várias... Eu vou ler do meu jeito, tá? Na verdade não vou ler, vou falar do meu jeito porque é um texto muito grande e vai ocupar muito tempo. Mas tem várias semicircunferências, né? Imagina que tem uma bolinha, ela vai lá e bate aqui, e de novo, e de novo, e de novo, sendo que a cada vez que ela bate no chão, a próxima semicircunferência vai ter sempre metade do raio da anterior. E aí como é que calcula o comprimento da semicircunferência? Bom, o comprimento da circunferência é 2πr. Então o comprimento da semicircunferência é metade de 2πr. Semi é metade. Então na hora que eu fizer a continha aqui, ó, eu vou chegar que a semicircunferência é πr apenas, tá? Então, quando eu calcular a primeira aí, vou chamar de C1, o raio da primeira é r. Então o raio da primeira vai ficar só πr mesmo, beleza?
Agora, quando eu calculo a segunda semicircunferência, o raio é R sobre 2. Então vai ficar πr sobre 2, porque agora o raio é R sobre 2. Quando eu calculo a terceira, vou chamar de C3, vai ficar πr sobre 4, tá? Se você observar esses valores, está rolando aqui uma PG de razão meio, porque está multiplicando por meio de um para outro. Só que isso vai acontecer infinitamente. Ele quer saber qual é a soma de todos esses termos. Então é o seguinte, ó. Eu tenho uma PG, que o primeiro termo é πr, o segundo é πr sobre 2, o terceiro é πr sobre 4 e isso continua infinitamente. Soma infinita, essa fórmula aqui. Então, soma infinita é A1, bonito, infinito, bonitão. Ah, que beleza de ser. Agora vai. Aí, é razoável. A1 sobre 1 menos a razão. Então, vai ficar o seguinte, ó. O A1 vale πr, tá? A razão, como eu já falei antes, é meio. Se eu pegar uma coisa inteira e tirar metade, tirar meio, vai ficar meio, né? Pego uma coisa inteira, menos meio vai dar meio. Então, πr sobre meio. Aí eu vou pegar o de cima vezes o inverso do de baixo. Então, πr vezes o inverso de baixo, vezes 2 sobre 1. Então, o resultado final, 2πr. Olha que doido, na hora que você somar todos os comprimentos, vai dar igual o comprimento de uma circunferência total, tá? Fica a dica para vocês, toda questão que envolve soma de PG infinita e a razão for meio, o resultado da soma sempre vai dar o dobro do primeiro termo. O primeiro termo era πr, a soma deu 2πr. Fechou? Então, é isso por enquanto. Agora, vou apagar a lousa para a gente poder ir para a última questão, e agora sim é a última de PG. Questãozinha da FUVEST. A questão que eu vou fazer agora é a número 8, tá? Lembrando o seguinte, assim que eu terminar ela, eu vou ter feito todas as questões que eu queria fazer. Então todas as que eu não fiz, nem em aula presencial, nem em videoaula, é para vocês. São aquelas questões que eu passei na semana passada como sugestão de exercício. Lembrando novamente, se alguma questão não sair, mesmo depois dessa semana, pode me avisar nos comentários aí, ou de alguma maneira, que aí na semana que vem eu dou um jeitinho de gravar em alguma videoaula a questão que você me pedir, beleza? Caso isso não aconteça, ou mesmo se isso acontecer, na semana que vem a gente deve começar matemática financeira. Mas, vamos lá para a nossa última questão, questão número 8 da FUVEST, encerrando com FUVEST. Os números, você vai ver que tem A1 e tem alfa 1, isso aqui é um erro, tá? De formatação, enfim. Eu vou chamar de A1, tanto o alfa 1 quanto o A1 que está aí, tá? Então ele fala que A1, A2, A3 formam uma PA. Então eu tenho uma PA, A1, A2, A3, onde a razão é R, tá? Razão é igual a R, é o que ele fala aí. De tal modo que eu tenho uma PG, que é A1 mais 3, A2 menos 3 e A3 menos 3, tá? Isso aqui é uma PG, ele não fala qual é a razão. Dado ainda que, aí ele fala que o A1 é um valor positivo e ele fala também que o A2 é 2. Bom, pra mim é o seguinte, ele quer saber quem é o R. Se ele sabe que o A2 é 2, então ele poderia ter colocado 2 desde o começo, né? Então é isso que eu vou fazer agora, ó. No lugar do A2, eu vou colocar 2, que é o valor que ele deu. No lugar do A2, eu vou colocar 2. Na hora que eu colocar 2 aqui, vai ficar 2 menos 3. 2 menos 3 fica menos 1. Então aqui eu sei que vale menos 1. Para começar, o normal aqui seria fazer o seguinte, usar aquela fórmula que o do meio é igual ao último mais o primeiro mais o último dividido por 2. Dá certo assim, mas tem uma outra maneira mais fácil de resolver. Vou usar a seguinte ideia, ó. Se por um acaso isso aqui é uma PA e eu sei que a razão é R, isso significa o seguinte, o A1 nada mais é do que o 2 menos R, né? Só subtrair R, então 2 menos R. E o A3 nada mais é do que 2 mais R. Então, o A3 é igual a 2 mais R, tá? Eu vou pegar essas duas informações e vou colocar aqui, ó, no lugar do A1 e no lugar do A3. Se eu fizer isso, eu vou ficar com a seguinte PG.
Primeiro termo aqui, ó, bota 2 menos R. 2 mais 3 vai dar 5, vai ficar 5 menos R. 5 menos R. O próximo termo é menos 1. E o último termo, joga 2 mais R aqui. 2 menos 3 vai dar menos 1, vai acabar ficando R menos 1. Então essa daqui é a minha PG, beleza? Agora para eu poder encontrar o valor do R, eu vou usar aquela regrinha, né? Numa PG com 3 termos A, B, C, eu sei que o do meio ao quadrado é igual ao primeiro vezes o último. Vamos lá, pra gente fechar. Bom, esse cara aqui é o A, esse é o B, esse é o C. Substituindo na formulazinha vai ficar menos 1 ao quadrado é igual a 5 menos R vezes R menos 1. Tá? Lembrando que nossa busca é exatamente pelo R. Aqui eu vou fazer uma distributiva. Menos 1 ao quadrado dá 1. 5 vezes R dá 5R. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Menos R vezes R dá menos R ao quadrado. E menos R vezes menos 1 vai dar... Opa, mais 1 não. Vai dar mais R, tá? Vou passar todo mundo pro lado de lá. Vai ficar R ao quadrado. 5R mais R dá 6R. Vai ficar menos 6R. E aí 1 mais 5 vai dar 6. Mais 6, tudo isso igual a 0. Não adianta fazer sobreproduto que não vai rolar. Vou direto para Bhaskara. Vai dar um negócio meio feio. Então vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. 36 menos 24, dá 12. Aí eu sigo. Aqui vai ficar o seguinte, ó. O R, ele vai ser menos 6, que é 6, mais ou menos a raiz de delta, que é 12, dividido por 2 vezes 1, que é 2, tá? Raiz de 12 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes 3. Raiz de 4 é 2. Tira o 2 para fora, vai ficar assim, ó. 6 mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 2. Se quiser, aqui dá para fazer o seguinte. Corta tanto o 6 quanto o 2 com o 2 de baixo. Aqui fica 3 e aqui desaparece. Ou seja, eu vou ficar com 3 mais ou menos raiz de 3. Beleza? Esse daqui é o raio. Pode ser 3 mais raiz de 3 ou 3 menos raiz de 3. Tá? Aí agora a gente tem que ver qual deles que serve. Nas alternativas só tem... Aliás, tem os dois, né? Tem o 3 mais raiz de 3 e o 3 menos raiz de 3. Pra gente sair desse dilema e descobrir qual é a resposta certa, a gente vai usar isso aqui, ó. Por que vai usar isso aqui? Porque eu sei que o A1 tem que ser positivo. Então eu vou substituir cada um daqueles valores no lugar do R e ver quando que o A1 dá positivo. Então, vamos supor que o R é 3 mais raiz de 3. Se o R for 3 mais raiz de 3, consequentemente, o A1 vai ser 2 menos isso. Tá? Opa, mais raiz de 3. Ou seja, ele vai acabar valendo, ó, 2 menos 3 dá menos 1 menos raiz de 3. Esse valor aqui é negativo. E o R é o A1, perdão, é um valor positivo. Logo, o R não é 3 mais raiz de 3. Então o R só pode ser 3 menos raiz de 3. Vou só mostrar para vocês, só para confirmar. Então se o R for 3 menos raiz de 3, o A1 vai ser 2 menos 3 menos raiz de 3, tá? E aí vai ficar o seguinte, ó. 2 menos 3 dá menos 1, menos com menos dá mais raiz de 3. Lembrando que raiz de 3 é aproximadamente 1,73, você tira menos 1, ainda assim vai ficar positivo. Isso significa, então, para finalizar, que o R tem que ser 3 menos raiz de 3 e a alternativa é a E. Beleza, gente? Então, é isso. Finalizado o PG, tá? Muito em breve nos veremos novamente para falar sobre matemática financeira. Se cuidem, estudem, tirem dúvida, manda nos comentários a questão que não sair. Nos vemos muito em breve. Tchau, até mais. Saudades de vocês, viu?